Salve, salve, meu aluno querido! Aqui é o professor Pablo Jamil, que estreando quadro novo. O quadro da quinta-feira, agora chamado de A Prova do Dia. Lembra do Zé do Caixão que falava a praga do dia? Então aqui é a prova do dia. Eu vou resolver uma prova toda quinta-feira. Então, questões comentadas para você aqui, para você se deliciar com esse conteúdo, beleza? Bem, então vamos lá. Eu selecionei hoje uma prova do CESP. Peguei uma prova, uma das mais recentes, da banca CESP, nós teremos aqui algumas questões para que possamos resolver. Como é que vai funcionar? Eu projeto a questão aí para você, você lê, acompanha junto comigo, eu faço a leitura e o comentário das questões. Tudo bem? Antes de nós prosseguirmos, já vou pedir para você, deixa o like marotão aí e é lógico, faça sua inscrição no canal para você continuar recebendo todas essas coisas. E agora vai sair uma vinheta para você. Joga a vinheta, Carlão! Uou! Voltando, vamos começar resolvendo a primeira questão. Na tela eu vou ler o texto. Dói. Dói muito, dói pelo corpo inteiro. Principia nas unhas, passa pelos cabelos, contagia os ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele. Nada fica sem dor. Também os olhos, que só armazenam as imagens do que já fora, doem. A dor vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã. Só se salga a carne morta. No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça batida na terra. O dedo espremido na dobradiça da porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, pedia-se, mãe, beija aqui. Há que experimentar o prazer para depois bem suportar a dor. Vinha ao mundo molhado pelo desenlace. A dor do parto e também de quem nasce. Todo parto decreta um pesaroso abandono. Nascer é afastar-se em lágrimas do paraíso, é condenar-se à liberdade. Houve, e só depois, o tempo da alegria ao enxergar o mundo com mais absoluto e sucessivo milagre. Fogo, terra, água, ar e o impiedoso tempo. Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório. Uma estação com indecifrável plataforma, onde espreitávamos um cargueiro para ignorado destino. Não se desata com delicadeza o nó que nos amarra a mãe. Impossível adivinhar ao certo a direção do nosso bilhete de partida. Sem poder recuar, os trilhos corriam exatos diante de nossos corações imprecisos. Os cômodos sombrios da casa, antes bem-aventurança primavera, abrigavam passageiros sem linha do horizonte. Se for o lugar da mãe, hoje ventilava obstinado exílio. Muito bem, um texto sobre perda da mãe, né? Vamos à primeira questão. Infere-se do texto que o narrador se revolta com o recente falecimento de sua mãe. Vamos lá. Vamos tentar encontrar dentro do texto se existe um espaço de revolta, tá? Perceba, aqui ele fala sobre a dor, nessa primeira parte. Nada fica sem dor, certo? Está falando sobre a dor, mas você não consegue saber se existe um sentimento de revolta e você também não consegue saber se o falecimento da mãe foi recente. Não há essa data bem colocada ali. Então, por isso, essa questão está errada. Isso aqui é comum, tá? Isso aqui é comum no CESP. Você ter uma questão de inferência. Inferência é você tirar uma conclusão com base em alguma coisa, né? Concluir algo, e você tirar uma conclusão com base no texto. Geralmente nessas questões, o erro está em extrapolar o conteúdo do texto. Próxima questão. Depreende do terceiro parágrafo que o narrador considera a dor do parto mais difícil de ser superada que a dor causada pelo falecimento de sua mãe. Perceba, aqui nós temos um depreende-se. Esse depreende-se é a mesma coisa que você falar infere-se, certo? Então, você tem que concluir com base na leitura do texto. Daí, ele fala sobre a dor do parto, correto? Aí, nós temos que observar se ele faz essa comparação, né? Nós temos ali a dor do parto e a dor de perder a mãe. Início ele diz, dói pelo corpo inteiro, nada fica sem dor. Os olhos, certo? Aí ele menciona a dor de quando era criança. Aqui nós temos
há que se experimentar o prazer para só depois bem suportar a dor. Vim ao mundo molhado pelo desenlace, a dor do parto é também de quem nasce, certo? É isso que ele fala sobre essa dor do parto. E aí você diz que é possível compreender que ele considera a dor do parto mais difícil de ser superada que a dor causada pelo falecimento da mãe? Essa conclusão não é possível. Por quê? Porque aqui ele diz dor de quem nasce também, e a dor da perda da mãe não é de quem se vai, é só da pessoa que está ali. Então essa questão também está errada, certo? Errada, porque ultrapassa o domínio do texto, ultrapassa o que está escrito no texto. Infere-se do texto que o narrador não era filho único, tá? Infere-se, de novo, com base na leitura do texto. Se você observar, nós temos aqui, ó, depois que a mãe se foi, né? A casa veio a ser um lugar provisório, uma estação com indecifrável, onde espreitávamos. Quem espreitava? Provavelmente os filhos, porque ele não chega a falar do pai, só fala da mãe. Para usar esse plural, a lógica é que ele não seja filho único, senão ele diria espreitava, espreitávamos. Então, pode jogar aqui, ó, questão certa, beleza? Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso o adjetivo inteiro fosse substituído por inteiramente. Então, cuidado. Sentido é você pensar no sentido original. E correção gramatical é você vai pensar em concordância, regência, crase e tudo mais. Vamos aqui, ó. Dói pelo corpo inteiro. Dói pelo corpo inteiramente. Perceba, inteiro está incidindo sobre corpo. Se eu colocar dói pelo corpo inteiramente, inteiramente vai incidir sobre o verbo doer. Pablo, mas não é a mesma coisa? Joga para cá. Não, não é a mesma coisa. São instâncias diferentes. Quando eu falo inteiro, eu tenho um adjetivo incidindo sobre corpo. Inteiramente tem um advérbio incidindo sobre doer. Então a circunstância de sentido vai ser alterada. Portanto, na questão 4, você já vai e jogue que essa questão está errada. Beleza? Por quê? Porque o sentido vai ser alterado. A palavra ligeiro, na linha 8, foi empregada no texto com o sentido de brando. Vamos observar? Lá na linha 8, certo? Então, a dor doía ligeiro, certo? Ligeiro não é sinônimo de brando. Por quê? Porque ligeiro significa rápido e brando significa suave. Quando diz, se algum de nós caía, doía ligeiro, quer dizer, doía rapidamente. Não é no sentido de brando, que é suave, calmo, né? Então, vamos jogar aqui, questão número 5, questão errada. Muito bem. Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical no texto caso o vocábulo exatos fosse isolado por vírgulas. Exatos. Na linha 25, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Os trilhos corriam, vírgula, vírgula, exatos, diante dos nossos corações imprecisos, tá? Vamos novamente voltar ali, o que ele está dizendo? Preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, caso o vocábulo fosse isolado por vírgulas. Vem aqui para você entender qual é o esquema. A frase que você tem: os trilhos corriam exatos pelo tá? O que acontece aqui? A palavra exato, morfologicamente falando, é um adjetivo nesse caso. Perfeito? Qual é a função sintática que ela está desempenhando? A função de caracterizar os trilhos. Então, o que nós temos aqui, você pode até perceber a noção de concordância, né? Está concordando com trilhos, masculino e plural. Então, a função sintática disso aqui é de predicativo do sujeito. Como essa frase está na ordem direta, eu tenho o sujeito aqui, os trilhos, o verbo aqui, corriam, e exatos, que é o predicativo do sujeito. O fato de eu colocar esse elemento entre vírgulas não vai prejudicar o sentido original,
tampouco a correção gramatical. Por quê, professor? Porque neste caso, como está na ordem direta o predicativo do sujeito, a colocação entre vírgulas vai simplesmente enfatizar essa expressão. Portanto, pode colocar entre vírgulas sem prejuízo para a correção gramatical. Já vá lá então e diga que a questão 6, tá? A questão 6 está certa. Muito bem. Questão 7. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudica a correção gramatical do texto. Questão errada, tá? E eu vou explicar para você. Vem para cá. Está escrito assim: se um de nós caía. Vamos colocar a palavra caso. Caso um de nós caísse, eu preciso passar o verbo para o subjuntivo, colocando a conjunção caso. A troca da conjunção se pela conjunção caso, apesar de não alterar o sentido, precisa ser realizada com o ajuste do verbo. Então, se fizesse, caso faça. Se um caía, caso caísse. Precisa fazer a adequação da conjugação do verbo. Então, joga lá para mim, questão errada, essa número 7. Número 8. A mesma regra de pontuação justifica o emprego do sinal de 2 pontos nas linhas 12 e 19. Vamos descobrir? Então, linha 12. Ao machucar, pedia-se 2 pontos. Mãe, beija aqui. Por que eu coloquei esses 2 pontos? Para indicar o chamado discurso direto, a fala de um personagem. Na linha 19, eu coloco os 2 pontos para explicar qual é o sucessivo milagre. Ou seja, isso aqui foi para indicar um aposto. Isso aqui foi para indicar uma fala de personagem, ou discurso direto, se você preferir. Então você vai lá, diga que a questão 8 está errada. Questão de pontuação, né? Você aprende esses tópicos gramaticais lá no método Jamilk. 9. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação. Bem, vamos pensar. Por que tem acento na palavra nós? Porque é um monossílabo tônico terminado em O seguido de S. A mesma regra da palavra só. Mas e aí, Pablo, é o mesmo caso da palavra dói? Não. A palavra dói está na regra dos ditongos abertos. Você tem el, ei e oi. Então, isso aqui é o ditongo aberto, quando for monossilábico, recebe acento. Diferente aqui, que nós temos a regra dos monossílabos tônicos. Perfeito? Então, de acordo com o gabarito, você vai jogar aqui questão errada. Uma bela aula de acentuação para poder explicar isso aqui. No segundo parágrafo do texto, as formas verbais caía, doía, curava, pedia designam ações frequentes ou contínuas no passado. Vamos observar? Caía. Isso aqui é pretérito imperfeito do indicativo. Doía também. Curava também. Pretérito imperfeito do indicativo. E pedia também. O pretérito imperfeito do modo indicativo indica uma ação que ocorreu em algum momento do passado, certo? Do passado. Não ocorre mais, mas era frequente. Então, sim, dá essa noção de frequência ou continuidade no passado. Você vai colocar que a questão 10 está certa, beleza? Pablo, é tão fácil quando você está respondendo? Eu sei, mas aí quando eu vou resolver eu me lasco. Isso acontece porque você ainda não resolveu questões o suficiente. Aprenda comigo, não existe questão difícil, existe aquela questão que você resolveu poucas vezes. Vamos adiante? Bora lá! Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o período há que experimentar o prazer para só depois bem suportar a dor poderia ser reescrito da seguinte forma: é preciso experimentar o prazer para apenas depois suportar bem a dor. Então vamos lá. Eu tenho o a que. Opa! A que. Isso significa é preciso, noção de necessidade. Experimentar o prazer, beleza? Para, só depois, apenas depois, trocou só por apenas, beleza? Mesmo sentido. Bem suportar a dor. Suportar bem a dor, beleza?
sem problemas. Houve a mudança de posição do advérbio, mas está incidindo sobre o mesmo verbo, então não faz diferença. A pontuação está correta. Questão 11, questão certa. Muito bem. 12. No último parágrafo do texto, especialmente nos trechos, estação com indecifrável plataforma, um cargueiro para ignorado destino, impossível adivinhar ao certo a direção do nosso bilhete de partida, nossos corações imprecisos e passageiros sem linha de horizonte, o narrador expressa o desnorteamento que o falecimento da mãe provocou nele e em familiares. Esta questão está certa. Pablo, o que significa desnorteamento? Vem para cá. Pegando a palavra desnorteamento, ela é formada por des, prefixo, norte, raiz, esse mento, sufixo, e um A que está ali como uma vogal de ligação. Desnorteamento é ficar sem norte, ficar sem saber para onde ir, ou seja, ficar sem horizonte, ficar desbussolado, ou seja, sem bússola. Então é isso mesmo. Tá? Essas expressões todas, estação indecifrável, cargueiro para ignorado destino, sem direção de bilhete de partida, está indicando que eles ficaram sem saber o que fazer. Portanto, joga lá, questão 12, questão correta. Muito bem, nós temos outro texto agora. Vamos ler. Esse é um texto do Kant, Immanuel Kant. Resposta à pergunta: quem é esclarecimento? Preguiça e covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos seres humanos, mesmo muito após a natureza tê-los dedicado livres da orientação alheia, ainda permanecem com gosto e por toda a vida na condição de menoridade. As mesmas causas explicam por que parece tão difícil outros afirmarem-se como seus tutores. É tão confortável ser menor. Tenho à disposição um livro que entende por mim, um pastor que tem consciência por mim, um médico que me prescreve uma dieta, etc. Então, não preciso me esforçar. Não me é necessário pensar. Quando posso pagar, outros assumirão a tarefa espinhosa por mim. A maioria da humanidade vê como muito perigoso, além de bastante difícil, o passo a ser dado rumo à maioridade, uma vez que tutores já tomaram para si de bom grado sua supervisão. Após terem previamente embrutecido e cuidadosamente protegido seu gado, para que essas pacatas criaturas não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram o perigo que as ameaça, caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão grande, pois, após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar. Basta, entretanto, o exemplo de um tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo, para que não façam novas tentativas. Vamos lá, texto brutal esse aqui, né? O autor utiliza a expressão "é tão confortável ser menor" para assumir que ele mesmo está na condição de menoridade. Questão 13, errada. Essa exclamação aqui traz para cá, traz a indignação do Immanuel Kant com essas pessoas que gostam de ficar na menoridade, né? Na mediocridade. Então aqui nós temos uma ironia. Você tinha que perceber isso na leitura do texto. Próxima questão, bora lá. Conforme o texto, preguiça e covardia justificam a permanência de certos seres humanos na condição de menoridade. E também a existência de pessoas que assumem para si as responsabilidades de tais seres humanos. Isso aqui está certo. Ele começa o texto falando sobre preguiça e covardia, aqui, e depois ele fala que alguns tutores já tomaram de bom grado a supervisão. Então, questão certa. 15. A palavra espinhosa foi empregada no texto com o sentido de árdua, difícil, na linha 11. Tá aqui, ó. A tarefa espinhosa por mim. O que é espinhosa? Algo que você não manipula facilmente, então ela é difícil, ela é árdua. Vamos lá, coloque aí então que essa 15 está certa. Muito bem. Depreende do texto a ideia de que, para garantir controle sobre os tutelados e mantê-los em condição de menoridade, os tutores utilizam estratégias de intimidação e aterrorização. Isso está no texto, perceba. Após terem previamente embrutecido, cuidadosamente protegido seu gado para que as pacatas criaturas não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos, lhe mostram o perigo que a ameaça caso queiram andar por conta própria. Muito bem. Então, sim, estratégias de intimidação e aterrorização. Muito comum no Brasil hoje, não acham? Muito bem. Coloca lá, questão
certa, beleza? No texto, a palavra gado designa um grupo de pessoas sem vontade própria, facilmente manipuláveis, certo? Gado, que é aquilo que é levado para qualquer lado, né? Res. Então, sim, é o povo sem vontade própria, manipulado, né, ao bel prazer de quem tem a possibilidade de manipular. Então, questão certa. Próxima. O período final do último parágrafo apresenta a conclusão do texto. Por isso, o termo entretanto poderia ser substituído por portanto, sem alteração dos sentidos originais do texto. Opa! Calma lá. Entretanto é uma conjunção coordenativa adversativa, dá sentido de oposição. Portanto, é conjunção coordenativa conclusiva, dá sentido de conclusão. Então, se eu trocar oposição por conclusão, vai manter o sentido? Não, é claro que não. Então, você manda lá a questão, opa, errada. Errada, beleza? A forma verbal assumirão expressa uma ação futura, opa, senhor, ainda não concretizada, mas que se acredita que certamente será realizada de acordo com os sentidos do texto. Linha 10. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Linha 10. Então, outros assumirão a tarefa espinhosa por mim. Perceba, o que é que nós temos aqui? Assumirão é um verbo que está conjugado no futuro do presente do modo indicativo, tá? Vem pra cá! O futuro do presente do modo indicativo dá noção de certeza, é aquilo que ocorrerá, com certeza. Então, sim, essa questão está correta, coloca aí, ó, certo, tá? Questão correta, joia? Vamos adiante. Os termos, essas pacatas criaturas e as fazem referência a termos mencionados anteriormente e, por isso, constituem recursos de coesão textual que permitem evitar repetições no texto. Vamos dar uma olhadinha? 16, 17 e 18, tá? Então, olha só, linha 16. Essas pacatas criaturas, é o gado, né? E depois, o perigo que as ameaça. Ameaça quem? As pacatas criaturas, o gado. Para não ter que repetir a expressão gado, o autor usa essas pacatas criaturas e as, o pronome aqui, certo? Esses elementos fazem referência ao termo anteriormente colocado. Evitam repetições no texto e isso se chama estratégia de coesão textual. Essa coesão é realmente costurar os elementos para garantir o sentido. Na linha 20, a palavra porém poderia ser corretamente substituído por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Vamos observar? Linha 20, tá? Está aqui. Tal perigo, porém, não é assim tão grande, certo? Tal perigo, mas não é assim tão grande. Opa, toma cuidado, velho. Por quê? Porque a palavra porém, em relação à sua formação, vem pra cá, vou explicar isso aqui. Vem pra cá. A palavra porém se transformou numa conjunção. Originalmente, lá no início da língua portuguesa, não era uma conjunção, pertencia a outra classe, certo? Pertencia a uma classe adverbial. No processo de gramaticalização, uma outra hora se dá uma olhada nisso aí, se transformou numa conjunção, coordenativa adversativa. Só que, pela sua origem, como advérbio, ela tinha uma vida cigana, porque o advérbio tem uma vida cigana, ele pode vir de lá para cá, pode se mexer sem problemas. A palavra mas não tem essa origem, certo? Ou, se teve essa origem, ela tinha uma origem fixa, de elemento preso. O que significa? Eu não posso deslocar o mas de um lado para o outro e achar que vai ficar na boa. Não dá. Então, o que acontece? A palavra mas não pode ficar ali, como você viu no texto, isolada entre vírgulas, se aparecesse no lugar do porém. Aprenda isso que eu estou dizendo. O mas não pode ficar isolado entre vírgulas, porque ele não tem mobilidade sintática. Então você não pode deslocar a palavra mas. É isso que eu estou dizendo. Existem circunstâncias em que o mas poderá estar entre vírgulas, mas por uma coincidência linguística, não porque você o deslocou. Se você deslocar a palavra mas, tá, já está errado. Eu posso dizer assim, ó, ele está doente porém, mas não posso dizer ele está doente mas.
entendeu? Então esse deslocamento aqui não é possível. Por isso, questão 21 joga lá errada. Vai prejudicar a coesão e, claro, os sentidos do texto, né? E a correção gramatical. Questão errada. E última questão aqui, ó. Seriam preservados a correção e a coesão do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após explicam na linha 5. Vamos ver. Linha 5. Tá? As mesmas causas explicam, vírgula. Porque parece tão fácil outros afirmarem-se como seus tutores. Simples. As mesmas causas. Sujeito. Quem explica, explica alguma coisa. Tudo isso que vem para cá vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Dizendo isso de outra forma, vai ser uma oração que vai funcionar como complemento do verbo explicar. E aí pensa comigo, eu não posso colocar vírgula nessa construção, sujeito, verbo, complemento, na ordem direta, entre verbo e complemento eu não posso colocar vírgula, porque vai prejudicar a correção gramatical. Então manda lá, questão errada. Beleza? Vem pra cá. Curtiu? Curtiu isso aqui? Então espero que você tenha gostado mesmo. Tem uma série de recados agora, são todos recados muito importantes. Primeiro recado, prova do dia, toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira para você. Segundo recado importante, faça inscrição no canal para não perder as atualizações. Terceiro recado importante, faça parte do meu grupo do Telegram, porque lá eu trago muitas dicas e muitas atualizações para o pessoal. Grupo do Telegram, então. Outra coisa, faça parte ali da comunidade que ouve o meu podcast, o Jamilcast, muito conteúdo novo. O meu canal de poemas, Poemas do Jamilk, vou deixar o link aí. Vou deixar o link do meu canal Blindando Mentes, para que vocês possam conhecer também e já fazerem parte dessa comunidade. Preciso de que vocês acompanhem esses vídeos para aprender língua portuguesa. E em breve, uma novidade super interessante relativamente à resolução de exercícios. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, deixa o like e até a próxima. Força, guerreiro!